E aí, pessoal, tudo bem? Professor Sérgio Wagner, canal Explica Gel, treinamento meio ambiente. Vamos aí para a questão Enem 2020, segunda aplicação, questão número 62. Vamos acompanhar aqui o enunciado da questão. A atual concepção de desenvolvimento sustentável diferencia-se da proposta de Ginford Pinchot do fim do século XIX pelo foco na... Então veja, então ele está falando sobre desenvolvimento sustentável e ele fala aí da proposta desse engenheiro aqui, florestal, né, que o texto vai falar sobre ele, Ginford Pinchot, do fim do século XIX. Do que o desenvolvimento sustentável, o conceito de desenvolvimento sustentável se diferencia da proposta dele? Eu não conheço a proposta dele, vamos conhecê-la? É o que o texto apresenta. Vamos lá. Ginford Pinchot, engenheiro florestal treinado na Alemanha, criou o movimento de conservação dos recursos, apregoando o seu uso racional. Na verdade, Pinchot agia dentro de um contexto de transformação da natureza em mercadoria. Na sua concepção, a natureza é frequentemente lenta e os processos de manejo podem torná-la eficiente. Acreditava que a conservação deveria se basear em 3 princípios: o uso dos recursos naturais pela geração presente, de hoje, a prevenção de desperdício e o uso dos recursos naturais para benefício da maioria dos cidadãos. Então, os 3 princípios básicos de Pinchot são esses: o uso dos recursos pela geração de hoje, prevenir, né, desperdícios, né, evitar, né, desperdícios e benefício da maioria dos cidadãos a partir dos recursos naturais. Então, os recursos naturais devem nos trazer benefícios, tudo bem? Então, esses são os princípios de Ginford. Então, eu tenho que comparar isso com a atual concepção de desenvolvimento sustentável, porque é exatamente isso que pede o comando da questão. O enunciado é quem manda. Então, o que a gente chama de desenvolvimento sustentável, tá? Desenvolvimento sustentável, ele foi apresentado ao mundo em 1987 pelo relatório Brundtland, também conhecido como relatório Nosso Futuro em Comum no Ambiente Organização das Nações Unidas. Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual. E o autor lá, o Pinchot, falava sobre isso, né? Atender às necessidades de hoje, os benefícios atuais. Beleza. Agora, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Então, a gente tem que utilizar os recursos de forma racional, mas eles não podem acabar. Então, a gente tem que buscar formas de gerar energia, formas de dar destino aos resíduos sólidos, ao lixo, utilizar a água sempre de forma racional para que esses recursos existam no futuro. A ideia do desenvolvimento sustentável é que não há planeta B, não tem plano B. Esse é o planeta que a gente tem que cuidar dele hoje, usar os recursos, mas cuidando dele e preservar, né? Garantir que esses recursos possam existir no futuro. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Essa é a ideia do desenvolvimento sustentável. Na concepção do desenvolvimento sustentável, você tem que tentar chegar a uma harmonia, a uma compatibilização entre ecológico, social e econômico. Tudo bem? Ecológico e econômico tem que ser viável, ou seja, os projetos econômicos têm que ser ecologicamente viáveis e vice-versa. Os projetos de defesa do meio ambiente têm que ser também viáveis economicamente. Ecológico e social tem que ser suportável, ou seja, a natureza tem que suportar a pressão humana, por isso ela tem que ser inclusive reduzida. Tudo bem? E social e econômico tem que ser equitativo, ou seja, tem que distribuir renda. Portanto, o desenvolvimento sustentável é incompatível com um mundo de tantas injustiças sociais. O desenvolvimento sustentável é incompatível com um mundo com tanta miséria. E a questão do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade, está exatamente aqui na interface entre essas 3 dimensões: ecológico, social e econômica. Perfeito? E na Conferência do Rio de Janeiro, na ECO 92, portanto 1992, foi criada a Agenda 21. Foi um grande programa onde os países deveriam apresentar os seus principais objetivos de desenvolvimento sustentável para ser implementado nesse século. E em 2015, na ONU, foi criada a ODS, ou seja, os Objetivos do
desenvolvimento sustentável dentro do âmbito do que foi chamado de Agenda 2030, uma espécie aí de continuação da chamada Agenda 21. A Agenda 2030 definiu 17 objetivos do desenvolvimento sustentável e para cada um desses objetivos de desenvolvimento sustentável nós temos metas a serem cumpridas. Foi lançado em 2015 e até 2030, avaliações, progressos vão ser feitos em relação ao que foi já realizado, o que não foi realizado, o que pode ser feito ainda. Então é muito interessante que você como estudante do Enem conheça esses objetivos do desenvolvimento sustentável. São 17 objetivos, cada um deles com suas metas. Entendê-los, conhecê-los, visite no site dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é só botar lá no Google, né, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que você vai ter essas informações, porque é muito bom para você ter repertório para a sua redação. Bacana? Então, os ODS. Vamos dar um panorama aqui dos 17 ODS. Só mostrar para vocês aqui, ó. Erradicação da pobreza. Olha, dimensão social. Fome zero, dimensão social. Boa saúde e bem-estar. Dimensão social, mas também ecológica, né, e econômica. Educação de qualidade, social e econômica. Igualdade de gênero, social. Água limpa e saneamento, social, ecológico. Energia acessível e limpa, econômico, ecológico, social também. Emprego digno e crescimento econômico. Indústria, inovação e infraestrutura. Então é preciso que você tenha infraestruturas de qualidade, né? Redução das desigualdades, olha o social mais uma vez, cidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, combate às alterações climáticas, tema importantíssimo, vida debaixo d'água, vida na terra, sobre a terra, ou seja, a biodiversidade, os biomas, né, os ambientes aquáticos, água, né, nos oceanos, nos lagos, nos rios, tá? Paz e justiça nas instituições fortes, né? De justiça, de controle, de fiscalização e parcerias entre os países em prol de metas. Então, é muito importante conhecer os ODS, beleza? Vamos à resolução da questão? Então, olha só, observando aqui a questão, né? O enunciado diz claramente: a atual concepção de desenvolvimento sustentável diferencia-se da proposta de Gifford-Pinchot do fim do século XIX pelo foco na, vamos ver isso aqui? Precificação das riquezas naturais. Não, o desenvolvimento sustentável não fala sobre isso e também não está claro aqui no texto que o engenheiro, né, falava sobre essa questão. Então, não. Letra B, desconstrução dos saberes tradicionais? Também não, né? Tanto para o desenvolvimento sustentável e provavelmente para o Gifford-Pinchot, os saberes tradicionais são importantes de serem mantidos porque tem muita riqueza, né? Valorização das necessidades futuras? Aí sim. Perceba que o engenheiro, ele falou muito na geração presente, ele falou em prevenção de desperdício, ele falou em os recursos naturais em benefício da maioria, mas ele não pensou no futuro, ele não falou das futuras gerações. E o desenvolvimento sustentável é aquele modelo que atende às necessidades de hoje, mas sem deixar que esses recursos se esgotem no futuro. Não há planeta B. Então, essa é a alternativa correta. Curte o vídeo? Beleza? E vamos fechar aí as outras alternativas. Contenção do crescimento econômico. Não, você tem que trazer, né? Você tem que atender às necessidades e tem que ter crescimento econômico até para você poder distribuir melhor renda. Só não dá para ficar concentrando mais renda, né? E letra E, oposição dos ideais preservacionistas. Não, não há uma oposição à questão da preservação. Muitas vezes a preservação, que é a intocabilidade do meio ambiente, é muito fundamental em alguns casos. Bacana? Então, alternativa correta, alternativa letra C. Valeu!